O soldado romano perguntou para a mulher judia: "O que é que você está comendo aí?" Ela disse: "Estou comendo meu próprio filho assado." "Por quê? Você quer um pedaço?" Assim descreve Flávio Joséfos um episódio que teve que ver com a destruição de Jerusalém no ano 70 da nossa era. Sabe, essas coisas haviam sido profetizadas e anunciadas por Deus. Em Deuteronômio 28, verso 53, a Bíblia diz que quando o povo fosse desobediente, iria sofrer as consequências comendo o próprio filho que fosse gerado. No segundo livro de 2 Reis, capítulo 6, versos 26 a 29, durante o cerco dos sírios contra Samaria, aconteceu esse episódio da mulher se alimentando do próprio filho. E em Lamentações, capítulo 4, verso 10, fala a respeito dessa mesma situação acontecendo quando Nabucodonosor ele invadiu Jerusalém. Eu queria cumprimentar os alunos e professores que estão conosco no estudo da lição da semana, cujo título é Os Últimos Dias, que trata do São Marcos capítulo 12, a última parte, e São Marcos capítulo 13, o capítulo completo. Esse episódio que nós mencionamos aqui, narrado por Flávio Joséfos, a respeito da destruição de Jerusalém, explica muito bem as situações que o povo de Deus haveria de enfrentar ao longo do tempo, quando não servisse a Deus. Você tem então esse episódio narrado e nós temos que pensar um pouquinho então nos textos que estamos estudando na lição desta semana. Vamos tratar sim a respeito da destruição de Jerusalém, mas vamos tratar também da última parte de São Marcos capítulo 12, onde fala da história daquela mulher viúva que trouxe 2 moedinhas, 2 leptons, para colocar no gasofilácio como uma resposta de adoração a Deus. E nesta parte que fala da história da mulher, da viúva pobre que deu tudo o que tinha e não passava daquelas 2 moedinhas que hoje seria o equivalente talvez a 2, 3 reais, toda a sua economia, a sua riqueza, né? E é importante nós pensarmos que há um contraste entre a atitude dos sacerdotes, que mencionamos a semana passada, com a atitude desta mulher. Os sacerdotes que lucubretavam-se com os bens alheios, com o dinheiro que eles pegavam dos ofertantes sinceros, com esta mulher que ainda, apesar de Jesus haver denunciado o que aqueles homens faziam, ainda estava trazendo a sua oferta e Jesus elogiou a atitude daquela mulher. Vamos pensar nessa última parte de São Marcos capítulo 12 sobre 2 aspectos. O contraste daquela mulher com os assaltantes do templo e o contraste daquela mulher com que Jesus comparou os ricos que traziam da sua abundância as sobras para Deus. Então, Jesus, mesmo tendo denunciado aqueles líderes sacerdotes que se enriqueciam dos bens alheios, não deixou de elogiar, de promover, de admitir, de comprovar, de validar o sistema de ofertas, o sistema de dízimos estabelecidos por Deus para a manutenção da pregação do Evangelho. O contraste também daquela mulher com os ricos que traziam apenas daquilo que sobrava, talvez até para demonstrarem para os outros a sua generosidade. Aqui estava uma mulher dando tudo que tinha, pouco mais de 2 reais. Jesus então está validando essa atitude de adoração. Não é porque pessoas que possam estar liderando a casa de Deus estarem usando de forma equivocada os valores das ofertas, nem por isso o adorador deve deixar de cumprir a sua obrigação com Deus. Bem, mas em São Marcos capítulo 13, há alguns itens aqui que são um pouco delicados, complicados, eu quero pedir a sua atenção. O autor da lição desta semana se demora um pouquinho mais do que tem que ver com a destruição de Jerusalém, com o texto que está em São Marcos capítulo 13, verso 14. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predito estar onde não deve estar, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Bem, qual é o contexto? Os discípulos olham para o templo, ficam admirados dele, né? Mostram para Jesus. E vocês sabem, o templo havia sido restaurado, começado a restauração com Herodes o Grande, né? A partir do ano 20 a.C., e estava avançando em sua restauração. Na verdade, o templo vai terminar de ser restaurado lá pelo ano 70, e no ano 60 ele é terminado, e no ano 70 ele é destruído. Então, assim, uma coisa impressionante.
O templo em Israel, em Jerusalém, era motivo de orgulho tanto para judeus quanto para romanos que patrocinaram a reforma dele. Aliás, quando aquela mulher traz a sua ofertinha, Jesus está assentado no pátio das mulheres. Então vamos pensar um pouquinho, vamos relembrar. O templo em Jerusalém, no tempo de Jesus, ele tinha 4 partes. A primeira parte era o pátio dos gentios, a segunda parte era o pátio das mulheres, a outra parte era o pátio dos homens e, por fim, lá junto ao templo, a construção do edifício, havia o pátio dos sacerdotes. Então, quando aquela mulher trouxe a sua oferta para colocar no gasofilácio, ela estava então, Jesus estava sentado no pátio das mulheres, onde ela ali trazia a sua oferta. Então os discípulos estavam admirados da construção, da restauração, tudo aquilo muito bonito. E Jesus falou, olha, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Marcos 13, verso 2. Então Jesus dá um sinal, ele fala, olha, quando vocês virem a abominação da desolação, que estiver então em Jerusalém, vocês devem fugir para os montes. Bem, agora uma questão mais delicada, quero chamar a sua atenção. Qual é o significado da abominação, da desolação da qual Jesus falou? E aqui nós temos que entrar no modelo de interpretação profética. Então você tem o preterismo, que é de Luiz de Alcázar, o fundador desse modo de interpretação. Você tem o futurismo, que é de Fernando Ribera. Esses 2 homens eram jesuítas, eles participavam da Contra-Reforma e eles estavam contestando o modelo protestante de interpretar as profecias, o modelo historicista ou o método histórico-gramatical. Então, os protestantes interpretavam as profecias com o cumprimento histórico de forma linear. Vamos dar um exemplo aqui, é um pouquinho mais complicado, mas vamos dar um exemplo. Em Daniel, há várias profecias, por exemplo, Daniel capítulo 2, fala do sonho que o rei teve daquela estátua, não é? E Daniel dá a interpretação de que a cabeça da estátua, a cabeça de ouro, representa a Babilônia. Quando você vai a Daniel capítulo 8, no final do Império Babilônico, há uma profecia de um carneiro com 2 chifres e um bode com um chifre enorme que bate no carneiro e o mata e o destrói. Muito bem, em Daniel capítulo 8 é dito que o carneiro representa a Medopérsia e o bode representa a Grécia. Então, quando você vai juntando as profecias dentro de um paralelismo que progride, você vai entendendo que o cumprimento da profecia ele é linear na história. Babilônia, o reino de Babilônia, o reino da Medopérsia, o reino da Grécia e, consequentemente, nas profecias e comparando pela história, o reino seguinte deveria ser o reino romano, né? Muito bem, mas quando você vai para o preterismo e você vai para essa abominação desoladora, o preterismo diz assim, olha, o que aconteceu foi que Antíoco Epifânio IV, aquele rei seleucida, helenista, que entrou em Jerusalém e ofereceu um animal imundo junto ao templo e profanou o templo dos judeus, que isto aí era a abominação da desolação. Ou se você vai para o futurismo, joga para um futuro muito distante o cumprimento de alguém que iria contaminar o templo. Mas quando nós olhamos o modelo bíblico de interpretação, da história linear, da profecia que vai se cumprindo para e passo ao longo da história, o modelo protestante de interpretação, o modelo historicista de interpretação, então você vai chegar à conclusão que a abominação da desolação tem que ver com o exército romano. Por que não pode ser a forma preterista de entender a profecia da abominação da desolação? Porque Antíoco Epifânio viveu no 2º século antes de Cristo. Então Jesus coloca a abominação da desolação para além do seu tempo. Ele fala, quando vocês virem a abominação da desolação. Então não pode ser um modelo preterista. Mas se você segue o modelo histórico linear, você vai entender então que isso tem que ver com o ataque dos romanos ao templo e à cidade de Jerusalém.
Bom, se você pegar essa expressão abominação da desolação, que está em Daniel capítulo 9, verso 27, um dos versículos que aparece em Daniel essa expressão, você vai ver que do capítulo 9, do verso 24 até o verso 27, é narrado a respeito das 70 semanas. Então, as 70 semanas, elas começam quando vem a ordem de Artaxerxes para restaurar a cidade de Jerusalém. Isso foi em 457 a.C. A Bíblia fala 62 semanas, mais 7 semanas, e então aparecerá o Messias. E depois de aparecer o Messias, ele fazer pacto com o povo de Israel durante uma semana, e na metade dela fazer cessar o sacrifício, então no final lá do verso 27 diz que haveria a abominação da desolação. Bem, a profecia de Daniel, capítulo 9, a partir do verso 24, das 70 semanas, lá de 70 semanas estão determinadas para o teu povo. A expressão hebraica aí, hatak. Então estão separadas, estão decepadas. Em Daniel capítulo 8, há uma outra profecia com mais tempo, 2.300 tardes e manhãs, e o santuário seria purificado. Então, em Daniel capítulo 9, há uma concentração do tema apenas em uma parte da profecia, que tem que ver com o povo judeu. 70 semanas estão determinadas, estão decepadas, estão separadas das 2.300 tardes e manhãs. Na maneira historicista de interpretar a profecia, então você tem cada dia de profecia equivalendo a um ano, segundo Números 14, verso 34 e Ezequiel capítulo 4, verso 6. Então, o que você tem aqui é, a partir de 457, 490 anos, que dá o equivalente a 490 dias de 70 semanas. Quando você soma 62 semanas, mais 7 semanas, você chega então a 483 dias ou 483 anos. Partindo de 457 a.C., você vai chegar no ano 27 da nossa era, justamente o ano em que Jesus se tornou o Messias. Na metade da semana, depois que Jesus é batizado, 3 anos e meio depois, Jesus é colocado na cruz. Ele faz cessar o sistema de sacrifício. 3 anos e meio depois, Estevão é martirizado, é o primeiro mártir cristão, e marca a rejeição do povo judeu no sentido de ser o povo escolhido para a pregação do evangelho. Só depois desses episódios é que aparece a expressão em Daniel 9, verso 27, da abominação da desolação. Então, quando você olha para o texto bíblico, para a profecia bíblica, o que você entende é que o sistema historicista é o sistema correto de interpretação da Bíblia. Então, quando Jesus fala da abominação da desolação, tem que ver com a destruição de Jerusalém. E a destruição de Jerusalém você pode ver sob 2 aspectos. Primeiro, a invasão feita por Céstio, no ano 60. Depois você tem o recuo de Céstio e a volta de Tito, general Tito, e quando acontece então a destruição de Jerusalém. E Tito, apesar de fazer apelo aos seus soldados para que não destruíssem o templo, um soldado lança uma flecha incendiária e faz com que o templo seja queimado. E o que você tem hoje lá em Jerusalém, o chamado Muro das Lamentações, é apenas uma parte de um muro de arrimo, não do próprio templo, mas que servia de arrimo para proteção da construção do templo. Como disse Jesus, não ficou pedra sobre pedra. Nós no Brasil conhecemos essas histórias pela leitura da profecia, pela leitura de livros de história. Mas eu tive a oportunidade de alguns anos atrás ir até Roma. E lá perto do Coliseu, na Via Sacra ali, entre o Coliseu e o Fórum Romano, você tem o Arco de Tito. Eu tive a oportunidade de ficar bem de frente a ele, e o lado sul, à esquerda de onde eu olhava, no alto, você vê ali uma escultura ali, você vê o candelabro, né, a menorá, você vê 2 trombetas, uma mesa, utensílios do templo. Você sabe, o Arco de Tito foi construído em homenagem ao esforço de Tito e à destruição de Jerusalém. Talvez como uma criança, enquanto eu olhava para aquele arco, principalmente para a menorá, e pensava em como Jerusalém foi destruída, e eu pensei assim, é verdade.
Isto aconteceu. Olha aqui o arco de Tito. Jesus então disse que haveria a destruição de Jerusalém e que não ficaria pedra sobre pedra. Isto aconteceu cerca de 40 anos após a morte de Cristo. Muito bem. Quando Jesus falou a respeito da destruição de Jerusalém, ele também falou a respeito da sua volta. O texto que está em São Marcos 13 também está em São Mateus capítulo 24 e também está em São Lucas capítulo 21. Em São Marcos é uma forma mais condensada, mas quando os discípulos chegam a Jesus, São Mateus narra que eles perguntam assim: quando será a destruição de Jerusalém? Quando será o dia da sua volta? Quando que tudo isso vai acontecer? E Jesus, em sua bondade e misericórdia, mistura os eventos da destruição de Jerusalém com os eventos da sua volta. Os sinais da destruição de Jerusalém com os sinais da sua volta. Talvez a primeira parte aqui de São Marcos esteja mais relacionada aos sinais da destruição de Jerusalém e a segunda parte aos sinais da sua volta. O fato é que nós conhecemos bem esses sinais, essas narrativas de Cristo, de nação contra nação, guerras, rumores de guerras, fome, pestes. Nós sabemos muito bem, e a pandemia do Covid-19 nos explicou como que tudo pode ser alterado rapidamente e que nós estamos muito próximos de ver Jesus voltar. Mas acontece que o autor da lição, ele foca no outro aspecto aqui no versículo 19 de São Marcos, onde diz assim: porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Ele fala então de uma grande perseguição antes de Jesus voltar, e nós precisamos focar um pouquinho então nesse aspecto aqui. Os adventistas em geral veem essa grande perseguição relacionada também ao livro de Daniel, Daniel 7, verso 25, onde diz que aquela ponta pequena iria fazer guerra contra os santos de Deus. A palavra santo, Kodesh, no Antigo Testamento, quer dizer simplesmente separado. Aqueles que dedicaram sua vida a Deus. Não tem um estado de perfeccionismo, de impecabilidade, de santos que estão no céu, intercedendo pelos que estão aqui na terra. A Bíblia, na verdade, não faz essa declaração. Quando a Bíblia fala dos santos, fala de pessoas que se separaram. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, por exemplo, com todas as dificuldades que existia aquela igreja, ele chamou os irmãos que viviam em Corinto como santos. E tantas outras cartas de Paulo, você tem essa expressão quando ele chama os irmãos da igreja, os irmãos de fé, ele os chama de santos. Né? Muito bem. Nesse caso, então, aqui, em Daniel 7, verso 25, fala daquela ponta pequena, daquele poder que iria perseguir o povo de Deus, mudar os tempos e a lei por um tempo, tempos e metade de um tempo. A perseguição, principalmente a perseguição, tempo, tempos e metade de um tempo. Muito bem, nós adventistas relacionamos essa perseguição aqui de Marcos capítulo 13, verso 19, a Daniel 7, verso 25, também no capítulo 8, verso 13, tem essa menção também, e você tem outros textos também em Daniel que falam sobre esta perseguição que haveria contra o povo de Deus. Daniel capítulo 8, você tem o verso 10, o verso 20, verso 24 que fala da perseguição, o verso 13 tem que ver com a contaminação do santuário ainda. Muito bem, então também há alguns textos no Apocalipse que tratam a respeito dessa perseguição. Fala de tempo, tempos e metade de um tempo, isso está em Apocalipse 12, verso 14. Você tem esse mesmo período narrado de forma diferente, Apocalipse 12, verso 6 fala dos 1260 dias e Apocalipse 13, verso 5 fala dos 42 meses. Na verdade, tudo isso aí é o mesmo período de tempo, que tem que ver com o ano 538, quando os ostrogodos arianos são expulsos de Roma, e vai até 1798, quando o general Berthier, a mandado de Napoleão, aprisiona o Papa. Então, esse período de perseguição terrível é descrito, então, profeticamente, e isto você pode comprovar, você pode escrever aí no seu Google, aí, instrumentos de tortura da Inquisição, e você vai ver como as pessoas foram perseguidas ao longo da Idade Média por não aceitar alguns dogmas, algumas doutrinas impostas por um poder religioso estabelecido em Roma. Então, são duas situações mencionadas na lição desta semana. A situação que você tem a abominação da desolação,
que tem que ver com o ataque dos romanos no ano 70 e a destruição de Jerusalém. E você tem que ver também com a grande perseguição que durou 1260 anos, que foi de 538 a 1798. Na parte final da lição, então, nós vamos enfatizar o que está sendo tratado a respeito da vinda do Filho do Homem. No verso 30 de São Marcos 13, Jesus fala: não passará essa geração sem que tudo aconteça. Isso está muito provavelmente mais relacionado com a destruição de Jerusalém do que com relação ao verso 32, quando diz que daquele dia e hora ninguém sabe. Então, esse está no futuro distante, conforme é colocado na língua grega, que tem que ver então com a volta de Jesus. O fato é que São Marcos 13, São Mateus 24 e São Lucas 21 falam a respeito do fim dos tempos, fala a respeito da destruição de Jerusalém, que é uma demonstração, um sinal de que, assim como Jerusalém foi destruída no ano 70, assim também haverá a volta do Senhor Jesus, e ele vai separar os bons dos maus e vai levar os escolhidos para viverem com ele para todo sempre. Em São Marcos capítulo 13, verso 26 em diante, diz assim: então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com poder e glória, e ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade dos céus. Então passará o céu e a terra, mas as palavras de Cristo não passarão. Meu querido, lá o arco de Tito em Roma está demonstrando que aquilo que Jesus profetizou a respeito da destruição de Jerusalém foi uma realidade. Assim como Jerusalém foi destruída há praticamente 2000 anos atrás, assim também Jesus vai voltar nas nuvens dos céus, com seus anjos, com poder e grande glória, para buscar os seus filhos. Este mundo, na situação em que está, com sofrimento, pecado, morte, dor, injustiça, maldade, não vai continuar. Por isso, em São Lucas 21 diz: quando essas coisas estiverem acontecendo, erguei vossos olhos, erguei vossa cabeça e exultai de alegria, porque o fim está próximo. Muito em breve Jesus vai voltar para buscar os seus filhos. As profecias estão se cumprindo: terremotos, pestilências, guerras, tudo isso está acontecendo. E se você ler o Evangelho de São Mateus capítulo 24, Jesus faz duas comparações a respeito da sua volta. E também em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, eu gostaria de achar esse texto para ler com você. Paulo faz a mesma relação, sabe? Ele procura demonstrar que aquilo que Jesus mencionou é verdade. Em São Mateus capítulo 24, Jesus compara a sua volta como a mulher que está em dores de parto e também a vinda do ladrão. Em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, ele fala que Jesus virá como ladrão da noite. E ele fala também como as dores daquela que está grávida e de modo nenhum os ímpios escaparão. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1 em diante. Meu querido, Jesus está para voltar. Como está o teu preparo? Vamos fazer uma oração. Nosso Pai que estás nos céus, nós pedimos, Senhor, que nos abençoe, que nos prepare para o dia da volta de Jesus. Lembramos da história, lembramos da destruição de Jerusalém, lembramos da palavra profética de Jesus e que tudo que Ele tem dito até aqui tem se cumprido. Ajuda-nos, Senhor Deus, a entendermos, a nos prepararmos para o evento maior que acontecerá quando Jesus voltar para buscar os seus filhos. Que nós estejamos entre eles. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus.